Irmãos, que riqueza existe nessa carta. E me chama muita atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele iniciou diversos trabalhos. Por exemplo, ele passou 18 meses ali iniciando a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja que o pastor tinha assim muito afeto, talvez por ter investido tanto tempo. Foi um dos lugares onde ele mais investiu tempo, passou o tempo ali dedicando o ensinamento para que a igreja crescesse, né, tivesse ali florescendo naquele lugar. Mas me chama muita atenção a igreja de Colossos, porque o apóstolo Paulo não iniciou o trabalho naquela igreja. Quando ele escreveu essa carta aqui para os Colossenses, ele sequer tinha pisado ali na igreja, mas ele tinha um cuidado grande com toda a igreja de Cristo, e com a igreja de Colosso não seria diferente. Mas diante desse cuidado, chegou até nós a carta aos Colossenses, que é assim de uma riqueza tremenda. Então nós vamos ler esses 3 versículos, vamos fazer uma meditação nesses 3 versículos. O texto diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você pode dar um glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te exaltamos, te bendizemos. Ó Deus, nós nos alegramos em ti, Senhor, em Cristo Jesus, porque nós estávamos mortos, Pai, e tu nos trouxeste a vida. Ó Deus querido, nós éramos escravos e tu nos deste a liberdade, Senhor. Ó Deus, nós tínhamos uma dívida e tu pagaste, ó Deus, esta dívida. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos esclarece a tua palavra, vivifica ela em nós, Senhor. Ó Deus, esconde-nos, Senhor, atrás da tua cruz, para que, ó Deus, a tua palavra flua para a edificação do teu corpo, que é a tua igreja, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas em nome de Cristo Jesus. E, ó Deus, renova o nosso entendimento pela tua palavra, Senhor. Que a tua presença venha produzir transformação nas nossas vidas, Senhor. Vivifica-nos, Pai, nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, Pai. A nossa alma, ela tem sede, Pai, de ti. Fala aos nossos corações. Venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades mais profundas, através da tua palavra, Senhor. Que ela sonde os nossos corações, que ela limpe, ó Deus, a nossa mente, que ela produza, Senhor, aquilo que é do teu agrado, Senhor. Assim, Pai, como a chuva que desce à terra, Pai, e produz, ó Deus, aquilo que tu ordenaste, Senhor, que a tua palavra produza em nós, Senhor, que ela nos vivifique, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para
ouvir a tua palavra, entender a tua palavra e ter vida em Cristo Jesus através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto, ele fala de salvação. E muitas vezes nós ficamos com aquela pergunta: salvar de quê? E aí a gente se depara com um mundo que vai de mal a pior. Irmãos, você já se deparou com a realidade de que você é sal desta terra e luz desse mundo? Irmãos, Deus chamou você para dar sabor a esta terra. Porque se não fosse a tua vida, a igreja de Deus, esse mundo já teria sido assim trazido a juízo, porque os negócios vão maus. Está de mal a pior, mas glórias a Deus pela tua vida. Você que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, você dá sabor a esta terra. Você é luz deste mundo. A luz de Cristo brilha através da tua vida. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais nos envolver com tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Salvar de quê? Salvar desse mundo. Irmãos, o mundo está numa cegueira espiritual. O mundo vai de mal a pior, porque eles não conseguem ver coisas espirituais, não existem discernimento para o mundo, para questões espirituais. Mas você e eu, Igreja de Cristo, nós somos chamados para fazer diferença, para ver, para discernir. A verdade é que a ciência, a filosofia, o poder, e os cuidados desse mundo não tem assim nenhuma visão daquilo, nenhum discernimento do que é espiritual. Mas você e eu, nós fomos chamados para ver, para viver, enxergar, discernir. A palavra de Deus diz assim: o homem nascido em Cristo Jesus, ele discerne espiritualmente, ele consegue enxergar coisas espirituais e separar coisas espirituais de coisas espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, amém? Então nós precisamos ter visão espiritual, e não existe, irmãos, nada do que estão fazendo no mundo vazio de alguma intencionalidade cruel, ruim. Então nós precisamos estar ligados em tudo o que está acontecendo. Ninguém, irmãos, faz sequer uma propaganda hoje sem querer vender uma ideia, sem querer vender algo, ou escrachadamente às claras, ou por trás, daquilo que está sendo apresentado, vender uma ideia. E eu e você, nós precisamos estar ligados em Deus para aquilo que está acontecendo, chamados por Deus, envolvidos pelo Espírito Santo para discernir coisas espirituais de coisas espirituais. E muitas vezes estão querendo empurrar para nós, por goela dentro, questões que estão colocando assim como banais, ou coisas do dia a dia. E você e eu, nós precisamos discernir espiritualmente aquilo que nos está sendo passado, a ideia que nos está sendo vendida, discernindo coisas espirituais pela palavra de Deus. O texto diz no versículo 13, coloca aí, Vitor, para a gente o versículo 13, que nós estávamos mortos. Essa era a sua condição, essa era a minha condição antes de Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Irmãos, em Adão, todo ser humano morreu. A palavra de Deus diz que por um homem entrou um pecado no mundo, por esse homem foi Adão. Então, em Adão,
nós estávamos mortos. Você veja bem, o Senhor, Ele criou os céus e a terra, criou o paraíso, o Éden, e Ele formou o homem, né? Soprou o seu espírito nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. E foi ali a coroa da criação. Quando Ele criou o homem, criou o macho e fêmea o fez, assim diz o texto bíblico. Ele colocou o casal ali no jardim e deu, e falou assim: olha, tomai conta, guardai o jardim, né? Enchei a terra, multiplicai, e assim foi feito. Mas chegou num dado momento em que a mulher, enganada pela serpente, comeu do fruto, e aí houve a desobediência. Quando aconteceu a desobediência, tudo aquilo que foi criado, foi colocado, foi tirado da mão do homem e foi dado, foi tomado pela desobediência, pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Quando Satanás, quando no ministério terreno de Cristo Jesus, Cristo foi tentado pelo inimigo, Satanás virou para Cristo e falou assim: olha, eis aqui os reinos desse mundo, e ele colocou, né, e mostrou a Cristo Jesus os reinos do mundo. Ele fala assim: olha, tudo isso eu te darei porque é meu, me foi dado, se prostrado me adorares. E aí Cristo Jesus combate aquela tentação pela palavra. Ele fala assim: arreda de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Então, e aí Cristo, né, foi liberado ali da tentação, veio os anjos assisti-lo. Mas por que eu estou me reportando essa palavra? Porque quando Adão, ele desobedeceu a Deus, o mundo foi entregue ao maligno, o mundo e tudo o que nele havia. Então o ser humano, ele estava subjugado pelo domínio do inimigo das nossas almas. Por quê? Porque ele foi ali enganado, desobedeceu e entrou pela desobediência o domínio do maligno. O inimigo do ser humano, ele dominou a partir daquele momento. Mas glórias a Deus por Cristo Jesus. O plano já estava traçado, o plano de resgate da sua alma, da minha alma. Em Cristo Jesus, nós fomos resgatados. Coloca aí o texto de Romanos 6, 23, Vitor, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a desobediência de Adão gerou o quê? Morte para o ser humano. Então, em Adão, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões. Mas o texto não para aí, ele fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós só conseguimos ter vida, e vida de fato e realidade, em Cristo Jesus. Fora de Jesus, o homem continua o quê? Morto nos seus delitos e pecados. Por isso que o homem natural, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Por quê? Porque nós só conseguimos enxergar em Cristo Jesus, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, passa a habitar em nós, e aí nós vamos tendo discernimento, discernindo coisas espirituais com coisas espirituais. Coloca para a gente, Vitor, o texto de Salmo 49, versículos 7 e 8. Olha o que está escrito nesse salmo, irmãos. Vitor, Deus seja louvado pela sua vida, você é muito rápido. Olha o que está escrito. A gente precisa de gente assim, irmãos, que todos os seus discípulos te acompanhem, viu, Vitor? O texto ele está dizendo assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Ninguém. Por quê? Porque se eu quisesse pagar o preço pela vida de Néia, por amor que eu tenho a essa mulher, que Deus assim, né, me abençoou, eu não poderia, porque eu sou pecador também, e eu tenho
tanta dívida quanto ela. Mas olha o que o versículo seguinte diz: a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Então, um pecador não consegue pagar o preço por um outro pecador. Mas, irmãos, o texto bíblico diz que ele não pecou, Cristo Jesus. E ele resgatou as nossas almas. Passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Em Cristo Jesus nós temos a salvação. Então estávamos mortos. Volta para a gente, Colossenses 2,13, por favor, Vitor. Então, estávamos mortos no pecado. Aí, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida foi feito aonde? Lá no Éden, né? Em Adão. Em Adão foi feito o escrito de dívida. E existia esse escrito contra nós. E constava de ordenanças, as quais, né, nos eram prejudiciais. Irmãos, ele pagou a dívida. Coloca para a gente o texto, Vitor, de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha o que o texto diz para a gente, lá em Filipenses. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Deus, Ele tem as suas próprias maneiras de trabalhar. Aparentemente, e isso foi o que inicialmente os discípulos entenderam. Vocês lembram do texto dos discípulos de Emaús? Os discípulos caminhando em Emaús estavam ali desolados, desamparados, né? Eles acreditavam que era Cristo que havia de redimir a Israel. Então Deus, Ele trabalha de forma diferenciada da lógica humana. Na lógica humana, jamais existiria vitória através da aparente derrota da cruz. Mas foi na cruz do Calvário que Ele resgatou, que Ele pagou o preço, que Ele se tornou vitorioso. E a vitória da cruz nos trouxe esse pagamento, né, da dívida. Coloca para a gente, Vitor, o texto de Hebreus 9, 22. E é importante a gente entender essa questão. Por quê? Porque desde o Velho Testamento, a gente vai ver, esse texto é do Novo, a gente vai ver isso também no Velho. O preço para ser pago uma dívida sempre foi o sangue. Olha o que diz esse texto aí em Hebreus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não existia. A forma como trabalhava-se a remissão de pecados era através do derramamento de sangue. Coloca também, Vitor, Levítico 17, 11. Em Levítico 17, 11, ele vai estabelecer esse rito. Olha, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em outro texto, o autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte, que o sangue de bodes e de carneiros e de pombos, todo aquele rito que existia no Velho Testamento, onde os sacerdotes ofereciam ali o sangue de animais no altar, era como se você tivesse, mais ou menos, agora quem está parafraseando sou eu, jogando o lixo para debaixo do tapete, levantando assim o tapete, jogando para ali debaixo.
ficava limpo ali a coisa, mas não resolvia, porque a sujeira estava ali ainda, né, escondidinha, mas estava ali. Então era mais ou menos o que os ritos do Velho Testamento funcionavam, mais ou menos que jogavam a sujeira para debaixo do tapete, aguardando quem? A manifestação do Filho de Deus, que ia de uma forma cabal, de uma forma triunfal, de uma vez por toda. O sangue vertido ali na cruz ia, de uma forma real, promover a salvação. Então, o sangue foi derramado na cruz. E aí nós tivemos acesso a tão grande salvação. Irmãos, se o sangue foi derramado na cruz, houve um preço a ser pago, amém? A salvação, ela é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, e nós como batistas, quase que nos agarramos nesse texto assim de forma ferrenha, porque não, a salvação é pela graça, é graça, irmãos, glórias a Deus que é graça, mas façam uma distinção, é pela graça, mas não foi de graça. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Quem aqui gosta de vir nos cultos das quartas-feiras à noite? Eu estou aqui, ó. Irmãos, depois da quarta-feira, quem não está vindo, está perdendo. Natália não perde um, né, Natália? Natália está ali todo culto de quarta-feira, mas a Natália vem porque ela quer se alimentar espiritualmente, irmão. Não tem nada a ver com aquela bênção daquele caldo, né? Tem sempre algo gostoso na quarta-feira, depois do culto, para a gente saborear ali, né? Nesse friozinho, então, um caldo vem assim, né? Ao encontro das nossas maiores necessidades. Esquenta tudo, irmãos. Então, tem sempre algo saboroso para... E eu pergunto para os irmãos, quanto é o caldo? Quanto é? É a graça do Senhor. Irmãos, ninguém, e deve ser assim, ninguém na igreja paga nada pelo caldo. Seja um visitante, seja membro da igreja, seja alguém que está fora do corpo de Cristo, veio aqui, assistiu, né, prestou o culto, depois do culto, todo mundo vai lá e tem um caldo, é bênção de Deus. Mas, irmãos, sai de graça para mim, sai de graça para você, mas alguém está pagando isso aí para a coisa acontecer. Vocês conseguiram entender? Assim é a salvação, é pela graça, mas teve um custo, teve um preço a ser pago. O sangue do Cordeiro Imaculado foi derramado na cruz do Calvário. Irmãos, era você e era eu que deveríamos estar lá. Aquelas chicotadas, aquele sangue derramado ali na cruz, deveria ser o meu, deveria ser o seu, mas ele pagou o preço por você. Então a salvação é pela graça, mas não é de graça, houve um preço para ser pago. Então custou um alto preço, e o preço foi de sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Coloca para a gente Vitor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos em Cristo serão o quê? Vivificados. Irmãos, eu e você temos total condição de sermos vivificados e recebermos em Cristo Jesus as promessas
de Cristo Jesus. Versículo 15, lá de Colossenses 2, Vitor, por favor. O último versículo é o último ponto que a gente quer abordar. Então, a salvação, a gente tem ali a salvação, foi anulado o escrito de dívida, né, porque ele pagou. Agora, essa é a cereja do bolo. Olha o que ele diz no versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, para você ter uma ideia, você precisa entender na essência do que o apóstolo Paulo está falando. O que é um despojo? O despojo funcionava assim. Vocês lembram de Abraão, quando ele foi resgatar o seu sobrinho Ló? Ele pegou os 318 homens que estavam na sua casa, se associou ainda a alguns vizinhos bonzinhos, né, Ficol, e ele foi lá combater os reis que haviam prendido a cidade de Gomorra e de Sodoma, e combateu ali. E quando eles combateu, ele venceu aqueles reis, e ele pegou os despojos de guerra. O que eram os despojos? O principal dos despojos não eram só os bens e os pertencem. Quem foi que Abraão foi resgatar por que Abraão se envolveu naquela briga? Quem que ele foi resgatar? O seu sobrinho Ló e a sua família. Então, os principais despojos de uma guerra eram as próprias pessoas. Eu não sei se vocês lembram do episódio onde Davi, ele estava servindo ainda a um rei dos filisteus, a um dos 5 reis dos filisteus, porque ele estava fugindo de Saul, e ele se resolveu abrigar lá, diante ali na terra dos filisteus. E aí ele queria sair à guerra com os reis, mas os reis dos filisteus, dessa vez, eles iam para a guerra contra o próprio Israel, contra o próprio Saul. E aí os reis filisteus falaram o seguinte: olha, se reuniram os 5 reis, né, dos filisteus, falaram assim: olha só, Davi vai se virar contra a gente no meio da batalha, então faz o seguinte, bota fora esse cara daqui antes que a gente acabe logo com ele. Aí o rei que estava abrigando Davi falou assim: poxa, Davi, olha, eu vejo a tua fidelidade, sei que você não ia fazer isso, mas você causou insegurança no pessoal, volta para Ziclag. Irmãos, quando Davi volta para Ziclag, a cidade havia sido totalmente destruída, e o povo da cidade, onde estavam as famílias, filhos dos homens de Davi, haviam sido levados como despojos da conquista daquela cidade. Irmãos, deu ruim geral, o povo quis até apedrejar Davi. Quando Davi se recobrou, né, diante de Deus, quando Davi se reformou, eles foram lá, atacaram os amalequitas, os que pegaram, né, as pessoas da cidade de Ziclag, os parentes dos seus homens, filhos, e eles trouxeram, irmãos, muitos despojos, muitos gados, muitas ovelhas, muitos pertences, muito ouro, mas o principal dos despojos eram quem? Eram as famílias dos seus homens, filhos, mulheres, do próprio Davi, que estavam ali, que foram capturados por aquele povo estrangeiro. Então, os despojos, quando ele fala assim, despojando os principados, é mais ou menos o seguinte, que você e eu, nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, e porque nós estávamos debaixo do pecado, quem tinha domínio sobre nós era o inimigo das nossas almas. Quando ele fala que ele despojou o inimigo, as potestades e principados, é que ele tirou você e eu do domínio do inimigo das nossas almas. Irmãos, você
é um despojo de guerra. Eu sou um despojo de guerra, porque ele triunfou de principados e potestades na cruz do Calvário. E nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos do domínio do inimigo das nossas almas. Nós fomos libertos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ou seja, você e eu, nós fomos libertos para vivermos em liberdade. Cristo nos resgatou do império das trevas para que nós tivéssemos vida e fôssemos livres. E, juntamente com Ele, recebêssemos toda a sorte de bênçãos. Coloca para a gente aí, Vitor, Efésios, capítulo 1, versículo 3. E ele fala assim: bendito Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Irmãos, você foi abençoado, eu fui abençoado. Com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu e você não somente fomos resgatados, não somente fomos libertos, o preço foi pago, a dívida foi liquidada, mas agora nós em Cristo Jesus temos promessas para vivermos de uma vida elevada, de uma vida Ele não nos resgatou, irmãos, para nos tratar como escravo, embora poderia ser assim, porque o próprio apóstolo Paulo, várias vezes nas suas cartas, quando ele se identifica, ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, Paulo, servo de Cristo Jesus, Paulo, escravo de Cristo, mas ele nos resgatou para nos tratar como filhos de Deus e filhos amados. Então, todas essas promessas contidas na sua palavra, irmãos, está para você, está para mim. Nós precisamos apenas tomar posse de tudo isso que foi conquistado na cruz do Calvário para as nossas vidas. Primeiro, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloca para a gente, Vitor, Romanos 8:32. Não há condenação, porque é Cristo quem nos justifica. Ele fala assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, por você, por mim, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então, nós fomos abençoados pelo triunfo de Cristo na cruz do Calvário. E toda sorte de bênçãos espirituais que ele conquistou é para a sua vida, é para a minha vida. Irmãos, culminando essa ideia, nós estávamos mortos, fazendo aqui um apanhado, um resumo de tudo aquilo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque quem desobedeceu? Quem? Adão. Desobedeceu e nós estávamos mortos, gerou morte para toda a humanidade. Fomos resgatados em Cristo Jesus, porque Ele derramou o sangue, e agora nós temos nas promessas de Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais. Pergunto eu para os irmãos: o que temos nós mais com o maligno? Nada. Não devemos nada, porque Cristo pagou o preço. Que temos nós mais com o mundo? Nada. Irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Nada. Nós não temos nada com o mundo. Cristo, esperança da glória, é Ele que para a gente é o referencial. Cristo, esperança da glória, é Ele que nós devemos nos voltar. Tudo aquilo que envolve o reino de Deus,
nós devemos buscar para as nossas vidas. Só existe alegria e satisfação verdadeira em Cristo Jesus. Nada que o mundo tem para oferecer para você e para mim pode satisfazer as necessidades da nossa alma. As necessidades da nossa alma só vão ser saciadas em Cristo Jesus. E por isso que o apóstolo diz assim: apartai-vos de toda a aparência do mal. Você não tem mais nada a ver com o mundo, irmãos. Eu não tenho mais nada a ver com o mundo. Se desliga de tudo aquilo que tem a aparência do mundo, se desliga de tudo aquilo que envolve valores do mundo. Se desliga, irmãos, porque Ele já pagou o preço pela tua vida, pela minha vida. Não existe, ou pelo menos não deveria existir mais satisfação alguma, minha ou sua, relacionada às coisas do mundo. O que existe no mundo e tudo que no mundo há, aí João vai falar assim: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e são só engodos. Para quê? Para que nós cheguemos e, como talvez assim, como inocentes, nos desviemos daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Então, aquilo que o mundo tem para nos oferecer é só para nos desviar do propósito de Deus, de vivermos as bênçãos, de vivermos as promessas, de vivermos aquilo que Ele tem como melhor para as nossas vidas. Quando nós, irmãos, nos enamoramos do mundo, o que acontece? Nós estamos nos desviando daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. João vai dizer isso com clareza quando ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo. E por quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque Deus não está nisso. Deus não está nas coisas do mundo. Procure se envolver com tudo aquilo que cerca o reino de Deus. Procure se envolver com tudo aquilo que pode te edificar em Cristo Jesus. Procure se envolver com tudo aquilo que pode fazer com que você se desenvolva como homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque isso sim vai fazer diferença para a sua vida. Não para o mundo, sim para Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Coloca para a gente, Vitor, João 14, 21. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, não existe nada no mundo que possa nos aproximar de Deus. O mundo só vai causar o quê? Afastamento. Funciona mais ou menos assim, irmãos. Eu deixei de vir à igreja para fazer uma coisa que talvez nem seja pecado. Eu estava vendo um filme, ou eu estava vendo um jogo de futebol, ou eu estava vendo alguma coisa ali, estava atendendo, chegou uma visita lá em casa, eu deixei de vir para a igreja e daqui a pouco a coisa esfria, começa a esfriar, e aí eu não tenho mais força para vir à igreja. Naquela ocasião foi só porque eu estava vendo o filme, eu chegou a visita, eu estava vendo o jogo, mas daí a pouco eu não tenho força para estar na casa de Deus, eu não tenho força para buscar as coisas de Deus, eu começo a me afastar, quando eu vou ver, eu estou totalmente afastado e fazendo coisas que eu já não imaginava que fosse voltar a fazer, porque não vigiei na questão. Irmãos, a palavra de Deus, Jesus Cristo falou que
o reino de Deus, ele é conquistado com força. Com força. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que matar a nossa carne, vamos ter que renunciar os valores da nossa carne e vamos ter que nos esforçar para estarmos juntos fazendo a vontade de Deus. Mas, irmãos, presta atenção, todo o esforço que você e eu, nós fizermos para nos envolver com o reino de Deus, o que diz a palavra? Ele diz assim: a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Pode até ser que seja algo custoso para a minha vida e para a sua vida, mas quando nós começarmos a nos envolver com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, nós vamos começar a viver os nossos melhores dias nesta terra, os seus melhores dias nesta terra. Então, irmãos, diante desse entendimento de que estávamos mortos, Cristo pagou a dívida, nos resgatou, nós fazemos parte dos despojos, agora nós temos vida, foi para a liberdade que Ele nos resgatou. Nos envolvamos, irmãos, com tudo aquilo que diz respeito ao reino, e vale a pena você, algumas vezes, contrariar a sua carne, vale a pena. Por quê? Porque nós vamos começar a viver nesta terra o melhor de Deus. As pessoas vão começar a te procurar, reconhecendo que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. As pessoas vão ver algo diferente em você. Não, fulano eu posso falar, esse problema que eu estou passando, fulana eu posso dividir essa questão com ela, porque ela é uma mulher de Deus, porque ele é uma mulher de Deus. As pessoas vão começar a ver Cristo, a luz de Cristo em você. Então, irmãos, comece a viver aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E nós, nesse entendimento, vamos começar a viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém.